Olá, muito bom dia. Começa agora mais um Café com Notícias e hoje vamos falar sobre direitos humanos. Aliás, a 7ª edição da Semana Estadual de Direitos Humanos. Sobre o assunto, eu recebo o Daniel Formiga, que é o secretário adjunto de Direitos Humanos da sede POP. É uma programação que acontece em alusão aos defensores e defensoras de direitos humanos, um dia comemorado aqui no estado no dia 10 de maio. E eu queria que você falasse sobre a importância, da gente debater essa data, reunir pessoas para falar sobre esse assunto que ainda assim muita gente não entende o que significa, não é, Daniel? Exatamente. Bom dia, obrigado por me receber aqui. Nesse dia 10 de maio a gente celebra aí o Dia Estadual dos Direitos Humanos, Defensores de Direitos Humanos. É uma data alusiva à memória do Padre Josimo, que é um símbolo aqui no estado do Maranhão, um defensor de direitos humanos que infelizmente faleceu, em decorrência de sua militância, mas uma pessoa que deixou um legado aí que perdura para a gente sempre relembrar e celebrar também. Então, desde que a data estadual foi criada ali em 2021, nós temos tentado aproximar as nossas atividades dessa data por já ter uma memória alusiva aqui no estado do Maranhão, evitando aquela coincidência da data de dezembro que acaba sendo celebrado nos demais estados. E o que a gente tem esse ano é justamente uma temática que se aproxima muito dessa relação aqui que a gente tem no estado do Maranhão. Então, a Semana de Direitos Humanos que nós estamos fazendo em 2025, ela trata da proteção à vida e cultura de paz. Que é algo que é necessário, né? Exatamente. Então, para até dar conhecimento às pessoas do quanto a pauta de direitos humanos acaba se aproximando dessas temáticas. Porque as pessoas pensam muito em direitos humanos relacionados a ativismo, campanhas, mas a realidade dos direitos humanos que a gente vê aqui no estado do Maranhão é de resistência, é de luta das comunidades, é de luta das lideranças e da necessidade da gente trabalhar mesmo para chegar num cenário onde essas pessoas possam viver em paz, que a gente tenha grupos e segmentos vulneráveis que não serão mais vítimas de violência. Então, essa é uma temática extremamente sensível a nós e que vem sendo trabalhada nessa semana. Sobretudo importante para essas minorias, como você falou, os povos indígenas, a população LGBTQIA+. A gente compreende que são pessoas que estão ali à mercê da violência de fato, No dia a dia a gente bem vê a questão dos conflitos agrários, que é uma realidade, infelizmente, ainda no Maranhão. A gente percebe que os índices de violência na cidade reduzem, mas no campo eles continuam altos. Exatamente. E é aí que o defensor de direitos humanos atende, É importante, Daniel. Exatamente. A gente tem diferentes grupos que são vítimas de violência aqui no estado. Você tem grupos LGBT, como foi mencionado. Os casos de conflitos agrários são muito sensíveis, principalmente porque, se você parar para pensar no cenário das pessoas que são ameaçadas aqui, as lideranças que estão no programa de proteção, são todas relacionadas à luta pela terra no estado do Maranhão. Então é um cenário assim extremamente preocupante e que demanda essa atenção do governo. E é uma pauta de direitos humanos que nós temos trabalhado aí desde 2015, pelo menos, com a criação da COSV. Nessa semana nós estamos lançando inclusive o relatório dos casos de conflitos do estado do Maranhão para trazer mais conhecimento sobre a temática para a população e para discutir possíveis soluções que podem ser aplicadas aqui ou que foram aplicadas aqui e podem ser aplicadas em outras regiões do país. Porque, como nós temos essa ocorrência muito frequente, acaba que o Estado se transforma numa referência também na construção de ferramentas para a resolução dos conflitos. Então, a mediação dos casos, as questões do licenciamento ambiental, todas são trabalhadas aqui no estado do Maranhão e nós buscamos justamente dar divulgação a essas iniciativas para que elas tenham o mais efeito possível. E com base nesse relatório que vocês vão apresentar, como é que está a real situação desse tema específico? Nós temos uma redução bem grande no número de despejos que ocorreram em decorrência de decisões judiciais. Então, pelo menos num campo judiciário, assim, processual, já se percebe que o estado do Maranhão passa por um processo já de, eu não diria uma pacificação, mas a intensificação dos conflitos que a gente tinha uns anos atrás não é mais tão frequente. Por outro lado, muitas situações que não aconteciam antes, hoje são muito frequentes, como, por exemplo, conflitos ambientais decorrentes de pulverização aérea de agrotóxicos,
ou de desmatamento ilegal, que ainda são problemas que são tratados aqui no estado do Maranhão. Embora nós tenhamos uma política ambiental muito eficiente, que tem mostrado resultados na região da Amazônia Legal, que é basicamente metade do nosso estado, a gente ainda tem muitas situações de risco, aí, principalmente na região do Cerrado. Então, essa região de fronteira de expansão agrícola acaba trazendo diferentes interesses, acaba ocasionando diferentes situações. E aí o relatório aponta muito bem as regiões onde isso acontece, que tipo de modalidade, quais são as comunidades que mais frequentemente são vítimas desse tipo de situação. Então, isso tudo ajuda a pintar um panorama, né, que informa a associação, a comunidade acadêmica, que geralmente utiliza muito desses relatórios também. E aí é onde aparecem os pontos mais sensíveis para os quais vocês são encaminhados, não é? A turma que atua nessa área que é tão importante. Qual que seria, Daniel, hoje o maior desafio para os defensores de direitos humanos, sejam eles relacionados a instituições ou pessoas mesmo que atuam de maneira, né, independente? O problema que nós temos, que eu diria que é central na pauta de direitos humanos, é algo que já é notável há vários anos e que se replica em todas as pautas, que é a falta de informação. Você tem um tratamento que não é adequado muitas vezes para situações que acontecem de violações. Você tem também, muito frequentemente, a propagação de informações falsas que acabam gerando desinformação, levando as pessoas a ter uma visão negativa de alguns grupos, levando as pessoas a ter um comportamento que não seria natural. Se você vê a convivência pacífica que a gente tem em sociedade, ela deveria, né, se estender a todas as situações, todos os segmentos, mas muitas vezes não é isso que acontece. E é principalmente contra isso que a gente luta no campo dos direitos humanos hoje em dia. Essa batalha da informação, de levar as pessoas, olha, como é que isso acontece, o que é que tem para tratamento dessas situações de violação, como é que a gente evita, previne que elas voltem a acontecer, porque muitas vezes as pessoas se colocam até em situações de risco sem tomar conhecimento. O estado do Maranhão ainda é o maior exportador, infelizmente, de mão de obra para trabalho escravo. Sim. Então, aí você já imagina, as pessoas saem daqui em busca de um ideal de vida, de uma situação que vai melhorar a condição de vida dos seus familiares e acabam entrando nisso, muitas vezes por falta de informação. Então, a gente trabalhar isso é extremamente relevante na pauta de direitos humanos. De fato, essa desinformação fortalece aquela ideia que se replica muito de que direitos humanos são os direitos dos bandidos, quando na verdade é um direito da população que precisa chegar à população em forma de dados, de cuidados, não é? A gente tem um estado que o índice de extrema pobreza é muito alto ainda. Sim. E por isso mesmo o papel de vocês é essencial. Exato. É bom a gente ter mais cuidado e abrir mais o coração, né? Para que esse trabalho chegue de fato nas comunidades que precisam. Exatamente. Quando a gente fala de direitos humanos, é importante saber que a gente está falando do que é fundamental, né? Do que é básico e é estendível a todas as pessoas. Então, se você tem grupos que são mais vulneráveis, eles geralmente vão ser as primeiras pessoas que vão ter esses direitos violados. Mas quando se fala de direitos fundamentais, são coisas que se estendem a todas as pessoas. E por isso eu acho que as pessoas poderiam entender, olha, se eu não gostaria que isso acontecesse comigo, se eu não gostaria que isso acontecesse com as pessoas que são próximas de mim, é óbvio que eu não vou querer que isso aconteça com quem quer que seja. Então, é uma regra simples, né? É uma regra simples, é uma regra replicada em diversas religiões. Então, é uma questão, acho que a partir do momento onde você apresenta esse ponto de vista de uma forma mais assim, informada, uma forma mais dialógica também, eu acredito que as pessoas têm uma aceitação interessante disso. Então, a gente consegue superar esses entraves, esses obstáculos e chegar numa relação mais positiva. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente volta a falar sobre a 7ª edição da Semana Estadual de Direitos Humanos. Vamos falar sobre essa programação que está rolando aí até o dia 10 de maio. A gente volta já. Estamos de volta com o Café com Notícias e, como falei, hoje o papo é sobre direitos humanos e a 7ª edição da Semana Estadual de Direitos Humanos. O Daniel Formiga, que é secretário adjunto de Direitos Humanos da sede POP, está aqui para falar sobre essa programação, que é uma programação que vem acontecendo desde o dia 5, passando por diversos locais, não é, Daniel? Como é que é isso? Como foi a escolha desses lugares? Como é que está essa programação?
O nosso interesse principal na realização da semana foi de propagar o máximo possível as nossas pautas. Então, trabalhar essas informações em diversas regiões do Estado, com diversos grupos, tentando alcançar as pessoas que geralmente não se chega. Então, um foco muito grande em populações vulnerabilizadas. Hoje, por exemplo, no dia 7, está acontecendo uma reunião dos Conselhos dos Povos Indígenas, que foi empossado ontem. Então, eles estão aí discutindo o plano de ações que vão ser aplicadas aos povos indígenas no Maranhão aí nos próximos 10 anos, o plano decenal. Nós temos amanhã atividades alusivas aos 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, com os conselheiros tutelares, com o poder das instituições do sistema de justiça. Então, você faz esse diálogo e você aproxima atores que tanto trabalham diretamente com a pauta, quanto você também realiza ações educacionais. Nós vamos trabalhar povos de terreiro, os direitos dos povos de terreiro com os estudantes da UEMA, a pauta de conflitos fundiários com os estudantes da UFMA. Nós estamos realizando um mutirão do registro civil no município de Centro Novo do Maranhão, que apresentou uma demanda muito grande de trabalhadores rurais, principalmente, que não tinham o seu registro de nascimento até hoje, básico, né? Que é um direito básico, que é uma questão que, se você não tem, né, vai acabar sendo um entrave para diversas outras políticas. É o teu primeiro documento, né? Exatamente. Quando nasce, diz, fulano existe, e a partir dele você tem direito a todas as outras... Exatamente. E muitos trabalhadores rurais nessas regiões mais afastadas não têm acesso. Por isso a gente está fazendo mutirão também. No município de Tutóia nós vamos realizar também uma atividade sobre os direitos das pessoas com deficiência, porque muitas vezes essas discussões acabam não chegando muito nos interiores do estado, né, nas regiões mais afastadas. Então, a ideia foi trabalhar essas pautas com esses diferentes públicos em seus próprios espaços, assim garantindo uma aproximação, né, mais natural. Então essas pessoas vão chegar, elas vão discutir sobre a temática. Nas universidades geralmente a gente tem uma boa participação dos estudantes, eles escutam, eles fazem perguntas, eles discutem o que é que se aplica na vida deles, eles apresentam suas próprias perspectivas, e eu acho que essa troca acaba sendo muito enriquecedora. Então a ideia na Semana de Direitos Humanos foi justamente trabalhar isso. Vamos estender o máximo possível direcionando aos públicos, porque assim a gente garante que a gente vai ter as pessoas certas para ouvir o que está sendo discutido. Não deixa de ser uma provocação, não é? A partir desses encontros, desses diálogos, podem surgir políticas públicas, né, destinadas a esse público de fato. Por exemplo, a pessoas com deficiência no estado, o principal problema é a mobilidade. Sim. É uma tecla que a gente vê que é sempre batida e eles sempre estão reivindicando, mas há um entrave muito Sim. grande. Quando há um conselho, uma reunião e pessoas que lutam por esse direito, a voz, ela reverbera. Exatamente. E justamente com isso em mente, nós fizemos a abertura da Semana de Direitos Humanos, dia 5, aqui na Assembleia, com uma audiência pública para discutir a construção de um plano estadual de direitos humanos. Então, nós tivemos representações de basicamente todos os segmentos de interesse, né, das pastas que trabalham na sede POP. E as pessoas vieram para apresentar suas perspectivas e tentar descrever de que forma elas consideram que o Estado poderia auxiliar na pauta, auxiliar na garantia dos seus direitos, na constituição de uma vida digna para si e para sua família. Então, nós tivemos um momento de debate muito enriquecedor, onde as pessoas vieram trazendo suas contribuições e nós já estamos no processo de compilação de dados para poder, nos próximos passos, a gente já conseguir construir esse plano de forma mais detalhada, né? Agora que nós identificamos os eixos temáticos, nós vamos discutir os objetivos, nós vamos trabalhar em diagnósticos, definir ações, porque existe sempre essa necessidade de se trabalhar as políticas de direitos humanos próximas com o público, porque é o público que conhece. Eu não consigo lá de dentro do meu gabinete entender a necessidade de todos esses grupos diferentes, mas também uma abordagem técnica, né, que permita que isso saia do papel. Então, o que nós queremos ver é que essas políticas se concretizem. Exato. E, para isso, o trabalho tem que ser feito de forma muito detalhada. As pessoas costumam dizer que o Brasil é um país que tem muitas leis, que tem muitas, né, políticas públicas, mas a efetividade delas é onde acontece o maior entrave, não é? Por conta das prioridades que existem muitas prioridades e essa aproximação da população com o gestor
é um facilitador para a realização dessas políticas, mas também tem que saber cobrar, tem que saber os caminhos, tem que aceitar, né, o apoio, inclusive dos defensores dos direitos humanos. Exatamente. E aí eu queria que tu me falasse assim sobre o que mais de importante que a população precisa fazer para quebrar essa coisa dessa resistência, né? Já que essa ideia negativa dos direitos humanos está muito distribuída no país, na cidade. A ideia negativa dos direitos humanos, ela é muito propagada no país por grupos que têm interesse, de fato, em desmobilizar essas pautas, né? Isso aí é uma coisa que a gente tem visto no cenário político cada vez mais nos últimos anos. Por isso, a disputa que nós fazemos é o que eu mencionei. A gente trabalha com informação. A gente quer trabalhar cada vez mais com essas regiões onde as nossas discussões geralmente não se aproximam. Então, nas próximas semanas de direitos humanos, a gente tem os desafios de ir cada vez mais a regiões afastadas do Estado, cada vez mais discutir isso com públicos diferenciados, porque eu entendo que quando você escuta e quando você discute sobre essa pauta, as pessoas acabam se desarmando, digamos assim. Elas acabam assim entendendo que a gente não está trabalhando um bicho de 7 cabeças. A gente não está trabalhando a criação de privilégios. A gente está criando uma série de políticas que vão ajudar a reparar injustiças históricas e a equilibrar um pouco as relações ali, as situações nas relações sociais. Então, essas questões de informação, também ter em mente sempre que as pessoas que são vítimas de violência, são vítimas de algum tipo de violação de direitos humanos, elas têm esse direito e o Estado tem a obrigação de trabalhar por essa reparação. Então, nós sempre trabalhamos também a divulgação de canais de denúncia, os canais de contato da população com o Estado, porque muitas pessoas às vezes se sentem violadas, mas acabam não procurando essa ajuda, o que é problemático, né? Porque a gente acaba não tendo conhecimento e não consegue nem trabalhar. Então, a divulgação desses canais é de extrema relevância. Quais são esses, mais ou menos, só para a gente saber onde é que a população pode se informar? Certo. Só trabalhando aqui na SEDPOP, para dar uma referência do que tipo de canais nós temos. Nós temos a Ouvidoria de Direitos Humanos, Igualdade Racial e Juventude, que ela é vinculada aos conselhos, então ela é tratada de forma independente por um ouvidor com mandato fixo, então é uma coisa ali que já dá mais uma segurança para as pessoas que são vítimas de violência do próprio Estado, né, que acontece também, infelizmente. Nós temos o canal da Comissão Estadual de Prevenção à Violência no Campo e na Cidade, a COSV, que recebe, acho que quase que diariamente, denúncias de conflitos fundiários aqui no estado do Maranhão, com ou sem ameaça, né? Então, ontem à noite mesmo, 11 horas, a gente estava recebendo mensagem de uma situação em Balsas. Nós fazemos atendimentos em todo o estado, de forma virtual, vamos a campo. Também nós temos na SEDPOP os programas de proteção. Então, nós temos a proteção a crianças e adolescentes, nós temos proteção a próprios defensores de direitos humanos, a vítimas e testemunhas, que é mais aquele programa de proteção que a gente pensa dos filmes, né? O pessoal que sai da cidade. Nós temos na SEDPOP o Centro de Atendimento a Vítimas de Violência. Então, nós temos um canal de uma equipe multidisciplinar com assistente social, psicóloga, advogada, uma pedagoga, para fazer esses atendimentos das vítimas, também passar orientações, tentar ajudar um pouco a solucionar essas situações de violação. Então, são diferentes canais que a gente sempre busca publicizar, porque assim, é extremamente interessante para nós que essas pessoas nos procurem, porque muitas vezes nós não vamos ter a possibilidade de ir assim diretamente, né, procurar as pessoas para entender a realidade que elas vivem. Ou seja, existe a disponibilidade, não é? Estão à disposição para atender essa população. E, assim, quem quiser participar dessas atividades da Semana Estadual, que encerra agora dia 10, pode participar. Você disse que está acontecendo um evento hoje, mas em outros locais, quando serão, e se é aberto ao público, Daniel? Todas as nossas atividades dessa semana são abertas ao público. As inscrições acontecem pelo próprio site da SEDPOP. As informações sobre a programação podem ser encontradas no nosso site ou nas redes sociais. E gostaríamos de ter o máximo de participação possível. Então, todas as pessoas que estiverem assistindo, que tiverem algum interesse em qualquer das pautas, estão convidadas para participar e ajudar a construir com a gente uma política de direitos humanos cada vez melhor. Não apenas na semana, né? Durante todo o ano vocês estão disponíveis para isso. Daniel, queria te agradecer a presença no Café com Notícias, desejar boa sorte
para vocês, defensores, esse lindo trabalho que é essencial para toda a população do estado, do Brasil, não é? A gente, quando eu falo o que a população pode fazer para acabar com essa desinformação, é porque a gente entende que é uma via de mão dupla. Você Sim. tem que abrir seu coração e deixar um pouquinho de lado a fake news, né? Aquelas informações que chegam para simplificar demais um trabalho que é muito importante. Então, desejo a vocês, né, boa sorte e dizer que a gente está aqui à disposição sempre. Muito obrigado pelo convite, pelo espaço para discutir essa temática tão interessante para nós. Estamos sempre à disposição também para ajudar a construir cada vez mais informações. Obrigada. E o Café com Notícias de hoje fica por aqui. Continue na programação da TV Assembleia do Maranhão e até o nosso próximo encontro.